Muito bem, 11 horas 8 minutos, 11:08 aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. E ao meu lado hoje, Edgar Miguel, para batermos um papo, né, nessa segunda-feira. Já vamos começar com reflexões. E sabe, Edgar, hoje eu gostaria de falar de um tema. A gente não tem tema, né? O Pitoli sempre diz que não tem tema. Surge na hora. E eu nem conversei com o Edgar para a gente definir um tema aqui no começo. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra, Edgar, que nesses últimos dias me chamou muita atenção, né, e fez com que eu refletisse muito sobre ela. A palavra é o medo. E eu gostaria de falar sobre medo hoje. Ótimo tema. Bom dia a todos, bom dia, prazer estar aqui de novo, uma alegria. Bom dia a todos os ouvintes também. Edgar, eu confesso para você que eu tinha um medo. Eu conheço você, eu acho que já há 5 anos. E o Pinguim é prova desse medo. Eu há 5 anos te conheço e nunca lhe entrevistei, eu nunca sentei para entrevistá-lo. E eu disse uma vez para o Pinguim, já falei para diversas pessoas aqui, eu disse assim, o meu medo é um dia eu ter que apresentar um programa junto com o Edgar Miguel. Meu Deus, mas puxa vida. Porque será que eu vou boto ter tanto medo, eu tô tão feio assim. Então, o meu medo era, será que eu vou conseguir apresentar um programa para discutir assuntos inteligentes a ponto do Edgar Miguel me compreender? Né? Ou eu compreender o Edgar Miguel? Meu Deus, né? não. Então esse era um medo que eu tinha. Só que na última sexta-feira, Edgar, eu estava saindo da igreja, indo para minha casa, no trajeto da igreja para casa, eu e minha esposa no carro, e nós passamos no caminho em uma casa de um conhecido, passamos no caminho, paramos, e nessa parada que eu fiz no caminho, eu peguei o meu celular, entrei na internet e vi uma notícia que me entristeceu muito, de um jovem de apenas 16 anos que havia tirado a sua própria vida ali na região da Vila Dutra. Muito triste. Esse jovem, ele foi para um pontilhão, para um viaduto próximo à rodovia Bauru-Marília, e ele simplesmente pulou, tirou a sua própria vida. Eu, ao saber desse caso, saber da vida do menino, eu fui no perfil do Facebook dele e eu comecei a ver como ele postava, como ele convivia com as pessoas na internet. E a última postagem que ele havia feito antes de cometer esse suicídio, ele postou sobre algo lhe chamando de feio. Ele mesmo se chamando de feio. Ele postou algo do tipo, como seriam os meus amigos bonitos, tentando me convencer de que eu não sou feio. E isso era um medo que ele tinha. Sim. Era um medo de nunca conseguir nada no sentido de relacionamento ou coisa do tipo, por se achar, e não era, por se achar feio, e não era. Então eu gostaria que você definisse pra gente hoje, Edgar, para uma reflexão sobre a palavra medo. O que é o medo? Fantástico o tema, Léo. Fantástico mesmo. Bem, você não tá com medo agora, né? Ainda estou. Não, por favor. Não, eu fico constrangido. O medo. Você sabe que se eu pudesse escolher entre ter medo e remorso, que são duas dores fortes, né? Terríveis. Eu chamo as duas coisas de dores. Eu escolheria o remorso. Porque o medo, além de ele ser uma dor, ele tira a gente permite que ele tire de nós todas as nossas forças. Toda a nossa capacidade de reação. O medo nos anula, o medo bloqueia tudo. O medo é como se é uma constatação muitas vezes ilusória de que não há saída e eu não sou capaz.
O medo, ele afronta duas questões fundamentais da existência humana. Claro que eu não estou falando do medo normal, estou falando do medo patológico, né? Não estou falando desse medo que nos protege, né? O medo do fogo, não estou falando nada disso. Estou falando daquele medo, muitas vezes do medo de existir, do medo de enfrentar uma determinada situação, muitas vezes natural, que faz parte da vida, enfrentar um vestibular, enfrentar uma frustração. Estou falando desses medos que remetem para uma autoimagem profundamente destruída, muitas vezes, né? Nesse exemplo tão triste que você deu desse jovem que tirou a própria vida por várias questões, possivelmente, né? Mas numa das postagens, como você citou, ele estava se comparando em termos de beleza estética, exterior, Sim. que é a mais superficial das belezas, vamos pensar assim, não é? Como que eu vejo o que ele postou? Uma baixíssima autoestima, né? Um medo de não ser querido, de não ser amado, de não ser importante. E você sabe, Léo, e todos, como a gente percebe que isso tem crescido na população, né? Sim. A autoestima no chão. E o medo, ele acaba constrangendo. Nossa! O medo é um caminhão que passa em cima de você, entendeu? E você fala, acabou. O medo bloqueia suas energias. Você tem a força, mas você não acredita nela. Então, eu entendo que o medo, e eu estou falando do medo por conta das minhas reflexões a respeito dos meus medos. Sim. Se eu tiver que ter medo de alguma coisa, eu tenho medo do meu medo. Entendeu? Tanto que quando eu percebo qualquer tipo de começo de medo, que eu nem sei se tem um nome, eu já fico muito atento ao que está acontecendo dentro de mim. Porque ele não pode ganhar espaço. Sim. Porque assim, eu já enfrentei desafios na vida, claro, como todo mundo. E de muitos eu tive medo. Puxa, será que eu vou conseguir? Será que eu cheguei no meu limite de capacidade? Será que eu não vou conseguir vencer esse desafio profissional? E eu lembro de uma vez, me permita contar, Claro. de uma vez que eu tive um desafio profissional importante. Isso faz mais de 15 anos. Importante. E isso foi uma sexta-feira. Eu tinha que enfrentar esse desafio na segunda-feira. E como toda situação, você pode falar, não vou. Quase toda situação eu posso falar, não vou. Né? E eu passei o final de semana em dúvida. Vou ou não vou? Aceito o desafio ou não aceito? Recuo ou avanço? E muitas vezes eu decidi, não vou. Muitas vezes eu decidi, vou. Finalmente, no final do domingo, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que ir. E descobri que o meu medo era medo de falhar, era medo do que eu ia sentir se eu não conseguisse, era medo do que vão dizer, era medo do que eu vou constatar de mim mesmo, é o medo de me conhecer. E eu decidi que eu iria. Que eu iria me preparar profundamente, o máximo que eu pudesse para enfrentar o desafio profissional, e que se eu não conseguisse, eu havia feito o meu possível. Foi um momento extremamente importante. Eu nunca mais esqueci disso. Por quê? Porque o medo, ele estava querendo fortalecer um limite. E quando eu decidi, por isso que a decisão é o ponto importante. Quando eu decidi, não, eu vou enfrentar, essa fronteira, esse limite, ficou distante. Ele foi afastado de mim. Ele ficou longe. E toda vez, em outras situações, que ele se aproximava, eu tomava a mesma postura. Eu analisava friamente, porque existem coisas que nós não somos capazes e não devemos ir. Mas aquela situação, o medo estava sendo o mau conselheiro. Tanto é que, com esforço, evidentemente, com empenho, usando o máximo que eu podia, eu consegui enfrentar o desafio. E eu correspondia ao que era necessário. Então, eu era capaz, mas eu não sabia que era capaz. Então, a vida, eu entendo, que é muito sábia e muito inteligente, ela nos dá desafios para que a gente aprenda algo. Talvez a gente se engane em pensar de que os desafios são para a gente vencer os desafios. Sim. Aí eu tenho que ganhar a corrida. Não sei, talvez eu tenha que só correr.
Talvez o aprendizado seja descobrir que não sei, Que não consigo. que eu não consigo, porque todo mundo tem limites. Por exemplo, eu, Edgar, não vou ser campeão mundial de tênis nos próximos 5 anos. Né? Não vou ser. Talvez eu não tenha físico adequado, etc. Né? Então, eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso. E isso não é um demérito. Então, nós, muitas vezes, Léo, sofremos da cegueira, ou da cegueira de não entender o que a vida está nos propondo. Sim. E isso, a vida está me propondo uma coisa impossível. Mas quem disse que é para você vencer? Será que não é para você enfrentar? E deste enfrentamento, perdendo, não vencendo, você ganhe outra coisa? E aí, se você me permitir, eu quero contar 2 coisas. Claro, fique à vontade. A primeira coisa, numa corrida, numa maratona, numa corrida de 100 metros, de 50 metros, só um vai vencer, tá certo? Sim. Mas todo mundo pode ganhar. Isso é uma escolha. Então, se eu corro uma maratona e eu não consigo, não chego, não tive fôlego, meu corpo parou, eu tive que parar, que senão eu ia morrer, né? Sim. Eu não venci a corrida. Mas será que eu não posso ganhar nada? Essa é a minha escolha. Isso é como eu vou ver a situação. Eu posso ganhar experiência, eu posso falar, puxa, então eu devia ter concordado com o treinador, eu devia ter treinado mais, eu treinei pouco. Devia ter tido uma alimentação melhor, devia ter dormido melhor aquela noite. Eu posso aprender milhões de coisas e ganhar isto. Sim. Essa é a primeira coisa que eu quero contar. A outra coisa que eu quero contar foi uma palestra que o professor Damásio de Jesus, que acho que todo mundo aqui em Bauru conhece, não é? Que ganhou da ONU o título de Benemérito da Humanidade, né? Que trabalhou com coisas, e trabalha até hoje com coisas muito interessantes. Ele estava dando uma palestra na OAB aqui em Bauru há muitos anos, e eu estava nessa palestra. Essa palestra o tema era penas alternativas. Sim. Que ele trabalhou e trabalha, acho que muito com isso. E ele falou uma coisa nessa palestra, que ele me desculpe, mas eu não ouvi o resto da palestra. Juro. Isso foi o que gravou. Foi. Não, eu não consegui parar de pensar. Olha só a história que ele contou. Que havia um dono de uma terra que chamou um seu funcionário e falou assim, funcionário, eu quero que você empurre aquela pedra. A pedra era gigantesca, tamanho de um ônibus. Tá certo? E foi embora. E o funcionário, bastante obediente, bastante interessado, sim, senhor, eu volto em 30 dias. O senhor disse, o dono da terra. E esse funcionário tentou de tudo, Léo. De tudo. Usou alavanca, empurrou com as mãos, empurrou... Olha, a pedra nem tremia. Imagina uma pedra também de um ônibus, Sim. Né? Funda no chão, assim, nem tremia. E ele empurrou. 30 dias. Olha, ele empurrou tanto que ele até ficou forte. Sim. Entendeu? Ganhou músculo. Ele tentou de todas as formas, a pedra não saiu do lugar. Chegou o dono da terra e veio ver o serviço, estava pronto. Sim. Né? E falou assim, pode me demitir. Pode me demitir. O senhor me deu uma tarefa, eu não cumpri. Eu não consegui mover a pedra. E aí o dono da terra disse assim, mas eu não pedi para você mover a pedra. Eu pedi para você empurrá-la. Quem vai mover sou eu. Olha só que importante você entender o que a vida te pede. Depois de 30 dias, esse funcionário aprendeu muitíssimo. Sim. Se ficou forte fisicamente. E inventou novas formas de tentar mover as coisas, mas não foi suficiente. Ele aprendeu muitíssimo. Foi um curso. Sim. E ele ficou frustrado. Mas ele não tinha entendido. Muitos medos que a gente vive é porque a gente não entendeu qual é a tarefa. Porque algumas nós não vamos conseguir, Léo. Não é para conseguir. Não é para mover a pedra. É para empurrar. Para ficar aí na sua cabeça, nós voltamos depois do intervalo comercial. E eu quero falar sobre um mundo de fantasias que o medo pode causar. Excelente. Vamos lá. Vamos lá, a gente volta já.
Muito bem, de volta aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. Hoje nós estamos conversando com o Edgar Miguel sobre medo. E nesta volta eu gostaria de falar sobre um mundo de ilusões que o medo pode causar. E sobre este assunto até, chega uma mensagem pra gente dizendo: bom dia, Léo. Eu estou ouvindo você falar com o Edgar sobre medo e eu tenho depressão. Quando estou em crise, eu tenho um medo, pois a depressão acontece desde a morte do meu irmão há 5 anos atrás. Às vezes, quando estou em crise, ouço vozes e tenho que sair de casa. E às vezes até fora de casa, as vozes acompanham. Pergunta para o Edgar sobre esse medo, sobre essa coisa de ouvir aquilo que é irreal, aquilo que não existe, né? E eu quero até, Edgar, pegar um gancho e contar uma história que o meu avô sempre contava sobre um medo que ele tinha, ou que ele teve em um momento da vida. Ele contava o seguinte, que ele uma vez foi ao bar, montado em seu cavalo, foi ao bar. Certo. Ficou no bar durante boa parte da noite, até o início da madrugada com os amigos. Quando, no início da madrugada, ele resolve ir embora, ele apanha o seu cavalo e vai por um caminho escuro, por um caminho estreito, no meio da vegetação. Em um ponto desse caminho, existia um fechamento da via onde ele estava passando, e ele tinha que passar por um lugar como se fosse um túnel fechado de mato. Ok. Ele chegou com o cavalo na porta desse lugar e ele viu algo balançando. Algo que não encostava no chão, que estava suspenso no ar. E esse algo subia e descia, e ele assustado com aquilo, o cavalo assustado com aquilo, ele pega então um revólver 38 e dispara 3 vezes contra aquilo. Ok. E aquilo simplesmente continua do mesmo jeito em que estava inicialmente. Ele então dá meia volta com o cavalo e volta correndo para o bar, muito desesperado, Certo. e comenta com todos ali que ele viu algo sobrenatural. Por conta do medo, ele dormiu no bar aquela noite. No outro dia cedo, uma comitiva de amigos juntaram todos e foram até onde ele tinha visto a tal assombração que na cabeça dele era. Perfeito. E quando chegaram lá, era simplesmente uma folha de bananeira que tinha quebrado, estava pendurada e com o vento ela balançava. Quando eles olharam, a folha de bananeira estava furada 3 vezes com os tiros do revólver. Ou seja, o medo daquele momento fez com que ele criasse na imaginação dele que ali existia uma assombração. Ele ficou tão assustado que precisou passar a noite fora de casa. As duas histórias, realmente, a do nosso ouvinte e a do seu avô, realmente tem um fundo parecido, né? Antes de tudo, eu sugeriria ao nosso ouvinte, que mandou a questão, que procurasse uma terapia. Procurasse uma ajuda. Lembrando que o psicólogo, o terapeuta, ele é alguém que nos ajuda a entender o que acontece dentro da gente, né? Então, assim, liberta, né? Procure um bom terapeuta, um bem indicado, e será de grande ajuda. O que talvez eu possa dizer agora, dentro da minha visão, é que a parte mais importante da questão é que o medo é uma escolha. Eu gostaria que todos pensassem muito nessa questão. Nós somos capazes de escolher o que nós vamos pensar. Então, se eu tenho medo de ouvir vozes, significa que você está atento a isso, que você está só pensando nisso. E conforme o pensamento permanece, ele ganha corpo, ele aumenta. E aí você começa a ter sensações físicas, calafrio, suar frio. E aí sim você pode começar a ouvir vozes, ouvir sons que não existem na vida real, mas que de verdade são
profundamente reais dentro de você. Então, quando a gente fala isso, o medo é real. As vozes, para você, são reais também. Né? Mas por quê? Porque você escolheu acreditar nelas. Esse é o grande X. Nós somos capazes de decidir o que vamos pensar. Quando eu começo a ter medo de alguma coisa, eu tenho me treinado, olha, epa, não vou dar força a isso. É verdade isso? Vai acontecer? Tá calcado em casos reais, assim, em fatos reais? Não! Então, eu não vou pensar isso. Entende? Então, eu tenho procurado escolher não dar força ao medo, porque eu quero estar no controle. Eu quero estar lúcido. Eu quero trabalhar e verificar se existe perigo quando o perigo existir. Né? Então, a recomendação que eu faço não escolha o medo. Não alimente. Não alimente o medo. Porque você tem capacidade de dar força ou não. E o medo cresce e chega-se a síndrome do pânico muitas vezes, não só por isso, mas porque você acredita no medo. Agora você me chamou a atenção para uma coisa, Edgar, sobre a história de Jó. Acho que todo mundo conhece. Mas talvez você possa refrescar a memória. Jó era um personagem bíblico muito sábio. E Jó, ele era muito rico. Tinha muitas fazendas, muito gado, uma esposa, 10 filhos. Esse Jó, certa vez, ele foi acometido de um desastre causado biblicamente por Satanás, que foi e tirou tudo da vida de Jó. Matou os filhos, fez com que a esposa se levantasse contra ele, perdeu todas as suas criações, as suas fazendas. E o final da história de Jó é que ele fica ali, comido por bichos, por doenças, se coçando com um caco de telha. E quando ele está nesse momento da vida dele, ele diz uma frase, que é um versículo do livro de Jó, a partir do capítulo 1, que agora você me levantou uma pulga atrás da orelha. Porque Jó, ele relata em um versículo da sua história, dizendo o seguinte: o que eu temia me sobreveio. Isso pode levar a pensar de que Jó estava então esperando que tudo isso acontecesse com ele. Tudo por conta de um medo. Uhum. Ele alimentou esse medo. Teria dificuldade para te dizer, porque essa frase, ela pode ser usada de outra forma também, né, Léo? Por exemplo, puxa, havia uma probabilidade disso acontecer. Eu temia que isso acontecesse. Eu tinha receio que isso acontecesse. Né? Então, puxa, eu vou sair de viagem e eu temia que o pneu furasse. Por quê? Porque eu vi ele murcho ontem, não sei. Entendeu? Então, assim, não consigo te dizer se é esse medo longamente alimentado, esse medo patológico, esse medo que tira a vida da gente. Porque quem vive com medo não vive bem. Não é feliz. Então, não sei. Jó, o livro de Jó merece ser estudado, nós sabemos disso, né? Porque Jó também confiou muito no Senhor, né? Sim, era fiel e temente. Exatamente. Então, quem confia, sim, na luz, geralmente tem pouco medo. Porque a fé é oposta ao medo. E eu não estou falando da fé religiosa, né? Acreditar em algo... Quando a gente fala de fé, a gente está falando de algo bom, de algo que fortalece, sim, de algo que fala de uma proteção. E o medo é exatamente o oposto. Sim. Né? Por isso que eu coloco a escolha. Porque também você escolhe ter fé. Existem pessoas que têm fé sem escolher. Porque parece que brota de dentro dela, né? Sim. Ela tem fé. Ponto. Por quê? Porque tenho. Parece que não é uma decisão, né? Mas eu acho que para a maioria de nós, você pode decidir. Se você não tem essa fé visceral, intrínseca, eu acho que já é uma grande conquista, eu posso ter fé escolhendo ter fé. Eu escolho
confiar, acreditar nisso, a ponto disso virar uma convicção. Sim. Porque eu tenho um pouco de receio da palavra acreditar, porque quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Tá certo? Sim. Mas quem tem convicção, tem convicção. E pronto. E quem tem fé, ele sabe. Não é um conhecimento, é um saber. Isso é outro nível já, né? Então, eu acho que todos nós, a maioria de nós, em termos de medo, nós podemos caminhar para isso. Se eu não tenho essa fé visceral, eu posso caminhar. E quando eu falo no medo, a grande pergunta que muitos podem fazer é: mas eu vou acreditar em quê? Acredito em você. Sim. Existe um texto fantástico sobre isso que diz o seguinte: dos tristes, vou lembrar só um trechinho, dos tristes, os mais tristes são aqueles que não confiam em si. Porque se a gente for pensar, às vezes acreditar em Deus é mais fácil que acreditar em si. Sim. Porque Deus, se você tem uma determinada crença, Deus pode tudo, Deus faz tudo, Deus é o Todo-Poderoso. Sim. Tá? Então, é relativamente fácil acreditar nele, até apesar de que muitos de nós não acreditamos. Mas em mim, no Filho dele, né? E esse é um grande desafio, né? Então, quando a gente tem medo de vencer um desafio, medo de uma situação que a gente vai viver e vai viver mesmo, medo de... A escolha que eu sugiro que a gente faça, porque ela é muito mais vantajosa, é acreditar em si. Não acreditar em si como se eu fosse capaz de tudo. Não, eu não sou capaz de tudo. Mas eu sou capaz de muita coisa. E eu sou capaz de, se não vencer, sou capaz de ganhar, aprendendo, né? Então, essa é a escolha que eu coloco. Vamos fazer, não a escolha de fortalecer o medo, mas a escolha de confiar em você. Para isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você sabe e o que você não sabe. Para isso, você precisa acreditar que a vida é um processo educativo e que ela é sábia e boa. Legal, faltando 15 para o meio-dia aqui na programação da Jovem Pan News Bauru. Quero mandar um abraço para Leonilda Marques acompanhando a gente, dizendo bom dia, meninos. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência. Também o André Momo, ouvindo a nossa programação. Alô, André, toda a família, muito obrigado. Também, mensagem chegando aqui, só não disse o nome, né? Dizendo que programa, nota 1000. Edgar, você se superou e se supera sempre. Poxa vida, muito obrigado pelo carinho. O Léo que está me instigando com grandes questões aqui. Na verdade, quem está se superando aqui hoje sou eu, né? Não, o Léo nem tem mais medo. Nem tenho mais, estou perdendo, né? A 15 minutos do final do programa. Tá bom. Edgar, para a gente caminhar aí para o nosso último bloco, para finalizar o nosso programa sobre este assunto medo, eu te perguntei aqui em off e eu gostaria de levar isso aos ouvintes. Ok. O que causa o medo? O conhecimento ou a falta dele? Normalmente a falta de conhecimento, né? Agora, a gente precisa pensar no até quanto conhecer, né? Porque nem sempre a gente é capaz de digerir todos os conhecimentos, né? Por isso que eu acho que a vida é sábia também nesse ponto. Ela não nos conta tudo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, não é? E talvez... E por quê? Possivelmente porque eu não devo saber mesmo. Porque não será útil que eu saiba, né? Quando a criança vai para a escola pela primeira vez, os pais contam para ela, fazem com que ela conheça, né? O que lhe deve ser importante, útil, para que ela vá bem. Uma série de questões os pais não dizem. Por quê? Porque talvez a criança não tenha capacidade de entender e, nessa situação, sentirá medo. Não vamos dizer à criança que ela vai passar por provas, né, por testes, e que serão difíceis. Não vamos dizer isso a ela. Para quê? Se ela vai ter provas daqui a
6 meses, 4 meses. Vamos deixar com que ela vença os primeiros desafios, né? Dê os seus primeiros passos, se habitue, se sinta confortável, se fortaleça no processo. E no momento adequado, ela vai tomar conhecimento de que daqui uma semana vai haver um teste, uma prova, e que ela precisa estudar, né? Então, o conhecimento, dizem que a verdade nos libertará. Não é? Sim. Mas a gente percebe que a verdade é sempre dosada, né? Porque senão ela pode ser venenosa também, né? Ela pode nos machucar e ela pode extrapolar a nossa capacidade e aí vem o medo de novo. Eu insisto. Muitas vezes a gente vai ter que viver situações onde a gente não sabe tudo. Aliás, normalmente isso acontece. Eu não sei, vou fazer uma cirurgia. O que vai acontecer? Não sei. E é bom que a gente não saiba. Mas, dentro da ideia de que toda experiência que a gente vive, ela é instrutiva, podemos ganhar muito com ela, digamos que eu vou fazer uma cirurgia, seja a primeira vez da minha vida, vou fazer amanhã, eu já vou começar a sentir uma série de coisas, vou começar a pensar nos perigos, vou começar a pensar no que pode acontecer, e o medo vai se insinuar. E esse medo vai me fazer sofrer se eu alimentá-lo. Então, esse é o exercício de escolha, onde nós vamos escolher até onde a gente vai com as considerações. Até onde a gente vai, ou a gente vai confiar no médico que a gente escolheu que faça a cirurgia conosco. Porque ele é o especialista. Ele não tem medo da cirurgia. Por quê? Porque conhece tudo sobre. Ele sabe o que fazer. Ele poderá fazer alguma coisa. Eu não. Estaria ali inconsciente com anestesia. Então, assim, nós precisamos também sermos racionais, porque, puxa, eu preciso chegar bem na cirurgia. E se eu me desgastar com o medo, inútil, eu vou me prejudicar. Então, olha só quantos ganhos a gente pode ter. E eu acho realmente que os médicos são treinados para nos darem as informações suficientes e necessárias para nos ajudar, e não mais do que isso. Porque imagina, Léo, se eles forem nos contar todos os problemas que podem acontecer comigo. Eu posso morrer ali. Sim. Como em qualquer cirurgia tem seus riscos. Posso ter parada respiratória, pode ter uma hemorragia. Eu preciso saber disso, sendo que eu nada vou poder fazer. Inútil. Inútil. Então, assim, o conhecimento dosado é importante. No caso do seu avô, se ele acendesse uma luz, uma lanterna, uma vela, ele veria que era a folha de bananeira. E esse conhecimento lhe acalmaria, né? Então, assim, é importante que a gente busque conhecer, sim. Mas nós precisamos nos conhecer e saber até onde a gente deve saber. E até onde a gente não vai conseguir digerir. Tudo, Léo, nessa vida pede equilíbrio. Tudo pede o meio. Né? A gente fugir dos extremos, a gente estar dentro da nossa capacidade, que vai se expandir conforme a gente vai enfrentando o medo e vencendo os nossos desafios. O que, para encerrar, nós estamos quase no final, eu gostaria de relembrar a todos a minha convicção de que todos nós, seres humanos, somos muito capazes. Aliás, nós somos completamente capazes de viver a vida que temos, de transformá-la em uma vida melhor, acreditando cada vez mais em nós e trabalhando fortemente para que a gente se fortaleça. Oportunidades sadias não vão faltar na vida de ninguém, mas nós precisamos ter consciência da nossa grandeza e ter consciência da nossa capacidade. Isso eu considero pontos fundamentais para que o medo pare de nos torturar tanto, amargando a nossa vida. Para a gente finalizar, então, essa conversa, eu acho muito produtiva sempre que o Edgar vem, para que os ouvintes possam ter um maior conhecimento, uma maior análise, um pensamento diferente da vida. E hoje, para a gente fechar a nossa reflexão, Edgar, eu tenho certeza de que milhares de pessoas que estão nos ouvindo hoje têm um medo. Pelo menos um. É verdade.
Milhares e milhares. Existem aqueles que acabam fantasiando o medo Sim. para se saírem vitoriosos para os outros e não para si mesmo. É verdade. Existem também aqueles que fazem do medo um escape para não enfrentar as dificuldades, dizendo eu tenho medo e não vou fazer. Ele é uma boa desculpa. É uma boa desculpa. Existem aqueles também que não conseguem enfrentar este medo e acabam dando um ponto final nele. Sim. De uma forma bastante trágica. Porque, Léo, quando a gente não enfrenta o medo, ele cresce. Ele cresce. E toma conta. E agora eu gostaria então, você que está nos ouvindo aí, se você tem um medo e por mais fantástico na sua cabeça que ele seja, procure ajuda. Sim. Procure o conhecimento moderado que foi falado aqui hoje. Muito bem colocado. Procure o que você precisa saber para enfrentar o medo. Perfeito. O apóstolo Paulo, um homem muito sábio, sou fãzaço do apóstolo Paulo. Eu também. Né? O apóstolo Paulo, ele escreve aos seus seguidores, vamos assim dizer, aos seus membros, né? Dizendo o seguinte: saiba somente aquilo que lhe convém. Somente aquilo que lhe convém. E enfrente os medos. Você vê que ele coloca escolhas o que te convém, né? Exatamente. Faça essa escolha. É nossa responsabilidade. Então não deixe que esse medo te mate, te engula, te leve embora daqui. Faça com que esta força que existe em você possa vencer o medo. Deus, na criação do mundo, disse que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E eu sempre digo que não é a imagem e semelhança na forma física, porque Deus não é físico, não é não é de formato humano, e todo mundo acha que é isso. Quando Deus diz que o homem é a sua imagem e semelhança, é em força, é também em conhecimento, em grandeza, em poder sair, ou se sair, de situações que parecem impossíveis. Perfeito. Aproveite esta oportunidade hoje para pensar um pouco, colocar aí no seu pensamento, na sua mente, né, uma porta de saída para que esse medo seja vencido e você nunca mais seja afrontado, amedrontado por esta perseguição. Fantástico, Léo. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos, muita luz essa semana também. Para você que ouviu a programação da PAN, obrigado, Pinguim, obrigado a todos que ouviram a nossa programação. Venci o meu medo hoje aqui nos estúdios da Jovem Pan. Brilhantemente. Faltando 5 para o meio-dia. Vem aí o Camisa 10. Tchau, tchau. Ligado na cidade. Ligado na cidade. Oferecimento.